E o padre Fábio de Mello, ele ficou se culpando porque ele achava que tudo aquilo era uma brincadeira quando ela ligava para ele. Padre Fábio de Mello abriu o coração sobre a sua depressão e acabou revelando algo que envolve a origem de seus sintomas. Eu quero abordar sobre isso aqui, eu quero mostrar, tendo em vista que muitos estão questionando e especulando qual possível razão por trás disso tudo. Seria alguma frustração amorosa? Seria as consequências da solidão no celibato? Ou algum tipo de trauma? Estão cogitando até mesmo questões homoafetivas suprimidas. Eu quero abordar sobre isso aqui, conectar com uma fala da Andressa Urach que torna tudo isso mais esclarecedor. E vou analisar alguns pontos fazendo uma análise psicológica. Para quem não sabe, eu também sou psicólogo. Já me ajuda com o teu like, porque sem dúvidas vale o teu like, tá um vídeo importante. E se por acaso você não se inscreveu ainda, vem para nossa família, se inscreve aqui nesse canal e você vai ficar por dentro de assuntos, temas, notícias que podem ser do teu interesse. E no finalzinho desse vídeo, para você que está precisando mudar a sua realidade financeira nesse início de ano, em meio a essa crise aqui, eu vou te apresentar uma oportunidade muito especial. E quando a oportunidade é boa, a gente precisa abraçar. E não se preocupe que é de forma honesta, de forma segura. O que você deve se questionar é se subir a sua renda agora vai te ajudar e dar condições de você ajudar a sua família. Você acredita nisso? Fica até o final, que eu vou te dar detalhes de como funciona. Bora lá. Bem, gente, recentemente Padre Fábio de Mello confessou publicamente que estava tendo uma recaída na depressão, que a sua mente estava sendo envolvida por pensamentos nebulosos e pela vontade de deixar de viver. E isso pegou de surpresa e impactou muitos fiéis. Hoje eu quero pedir a vocês um favor. Eu quero primeiro abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente: a vontade de deixar de viver. Mas eu não estou sozinho nessa dor. E agora o Padre Fábio fez um novo desabafo, isso ontem, onde ele revelou algumas particularidades. Eu vou mostrar para vocês na sequência e posteriormente eu vou trazer aqui outras informações que ajudam a esclarecer o que o Padre Fábio expôs nesse desabafo. Dá uma olhada. Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso. Alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda a alma que hospeda a melancolia, pairam muitas loucuras, muitos delírios. Já me acusaram de ser muito emocionado. Falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Quem conduz a minha alma pela mão são elas, as emoções. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites. Minha alma sob sombra tem o hábito de viver as alegrias consciente de que elas estão terminando. Sem antes mesmo que se findem, eu já estou chorando de saudade delas. E quando vem a tristeza, eu sou invadido pela convicção de que será definitiva. Este sou eu, um ser melancólico que de vez em quando adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei, mas às vezes é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar ao meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos. O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia. Gente, e esse desabafo do Padre Fábio é muito esclarecedor e revelador. Eu vou explicar mais à frente alguns pontos. Isso aqui transcende, inclusive, muitos questionamentos que estão se fazendo. Porque tem muita gente questionando o seguinte: qual gatilho desencadeou a recaída do Padre Fábio? Quais gatilhos estão ativando a sua depressão? E para quem não sabe, o Padre Fábio ele já passou por diversas situações traumáticas e difíceis de se lidar. Inclusive, para você que não conhece esse histórico do Padre Fábio, olha só alguns pontos, algumas situações apontadas
por esse influenciador. Fábio de Mello, ele já passou por situações muito difíceis na sua vida. Em 2016, ele perdeu uma irmã através do suicídio. Então, uma irmã que ele era muito próximo dela, que chamava-se Aparecida, tirou a sua própria vida. E o padre Fábio de Mello, ele ficou se culpando porque ele achava que tudo aquilo era uma brincadeira quando ela ligava para ele dizendo que ia tirar a vida. Padre Fábio de Mello dizia de novo a Cida com essa história. Então, Padre Fábio de Mello achava que aquilo ali ela não ia levar adiante, até que, enfim, ela tirou a sua própria vida. E o Padre Fábio de Mello, a partir dali, ele se sentiu culpado. Ele não era para sua irmã aquilo que ele era para outras pessoas. Já em 2021, o Padre Fábio de Mello perdeu a sua mãe e ela faleceu depois de ter complicações da Covid-19 em 2021. Já em 2023, o Padre Fábio de Mello ele foi participar de um evento da Canção Nova e durante a pregação ele deu um testemunho da sua irmã que sofria com o alcoolismo e ela já estava curada ali já fazia 5 anos. E ele falou que muitas vezes tinha vergonha da sua irmã porque não queria aparecer com a sua irmã daquela forma. E essas experiências justificam um diagnóstico de depressão, porque são situações difíceis de lidar. O cara perdeu a irmã de uma forma totalmente trágica. E segundo o que foi apontado por esse influenciador, sentimentos de culpa permearam a vivência dessa experiência, o que agrava ainda mais os sentimentos e a dor. Posteriormente, ele perde a sua mãe, com quem ele tinha um vínculo muito profundo. Não é fácil lidar com isso. Também questões familiares, o constrangimento, a vergonha pela irmã com vício no alcoolismo. Então, são situações e experiências que, de fato, justificam um diagnóstico de depressão ou de algum problema emocional. Agora, o último depoimento do Padre Fábio transcende essas situações, porque ele já inicia dizendo que sempre andou à beira do abismo, que desde menino ele vivencia em excesso as suas emoções. Ou seja, ele não apontou nenhuma situação específica. Ele apontou como problemática a sua forma pessoal de lidar com as diversas situações, a partir da experiência de viver em excesso determinadas emoções. Gente, eu não estou aqui para fechar diagnóstico a partir disso, até porque não se fecha diagnóstico a partir da análise de uma situação. Até um profissional que está lidando diretivamente com o seu paciente pode enfrentar certa dificuldade em fechar um diagnóstico de transtorno psiquiátrico, levando em consideração que tem muitos transtornos parecidos. E a diferenciação exige um diagnóstico diferencial que nem sempre é fácil de se fazer, é algo complexo. Mas, levando em consideração o que o Padre Fábio está apontando aí, eu não sei também se ele vivencia uma certa facilidade na oscilação dessas emoções extremosas que ele falou, porque se for, começa a se aproximar a situação dele de transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. Isso porque um transtorno de personalidade não é desencadeado por uma situação específica. Envolve uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais, que são as experiências de vida desse indivíduo. Em outras palavras, o indivíduo ele nasce com uma tendência de ser de determinada forma. Essa tendência pode ser reforçada, estimulada ou não pelas experiências que permeiam esse ambiente. E no caso do transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, é um transtorno que se caracteriza pela instabilidade emocional. Ou seja, são pessoas que vivenciam com muita intensidade as suas emoções. Se for raiva, é uma raiva muito intensa. Se for ciúme, é um ciúme muito intenso. E por isso tendem a ter comportamentos impulsivos. Como também se for alegria ou paixão, é uma paixão muito intensa. Só que há uma facilidade de oscilar entre um estado emocional e o outro. Ou seja, a pessoa pode estar muito feliz com o seu companheiro e demonstrando o seu sentimento, a sua paixão, e de repente, por uma razão supérflua, pode oscilar por um sentimento de raiva em relação a esse companheiro, a esse parceiro. E isso tende a acontecer com certa frequência. E tende também a refletir nos relacionamentos, principalmente em relacionamento conjugal. E no caso do Padre Fábio de Mello, não dá para avaliar ele nesse sentido, uma vez que ele é celibatário, né? E os relacionamentos que ele já teve, o pouco que se sabe, é o que ele já falou em entrevista. Encontrei com ela no centro da cidade, morava em Brusque, e ela disse assim, tô indo embora, viu? Eu me dei um susto, tinha mais ou menos uns 10 dias que a gente não se encontrava.
Aí ela, com os olhos cheios de lágrimas, ela me disse assim: essa semana eu passei em frente à sua casa, fiquei parada ali um tempo e eu vi que eu não tenho forças de lutar contra aquilo. Você não é só um homem, você é um homem que tem uma instituição e essa instituição representa um desejo seu, que é ser padre. Então eu estou saindo dessa história porque eu não tenho mais forças para lutar. E eu acho que você está no caminho certo, você tem que ser padre mesmo. Quem é essa mulher? Me fala. Essa mulher chama-se Juliana. E lógico, conforme já disse aqui, que essas informações são insuficientes para se fechar um diagnóstico em relação ao padre Fábio de Mello. Só que quando ele desabafa sobre o seu quadro clínico atual, a sua depressão, e começa a remeter a uma origem envolvendo a sua infância, a sua forma de vivenciar muito intensamente determinadas emoções, isso nos sinaliza questões mais profundas que podem envolver a sua personalidade e também algum tipo de transtorno de personalidade. E alguém pode até perguntar, tem alguma equivalência, então, depressão e transtorno de personalidade? Gente, transtorno de personalidade é uma forma disfuncional da personalidade interagir com o mundo. Então, lógico, se essa disfuncionalidade não for corrigida, pode desencadear outros problemas emocionais, dentre eles a depressão. E no caso do padre Fábio de Mello, que é uma figura pública, a gente sabe muito bem que o que a gente conhece dele é o que ele permite que as pessoas conheçam. Inclusive essa questão da sua vivência intensa de emoções desde a sua infância, nós estamos sabendo agora porque ele permitiu expor essa vulnerabilidade. Tem muitas questões que ficam latentes, que nós não sabemos, justamente até por se tratar de um líder religioso e de alguém que sabe que tudo aquilo que expõe gera repercussão. Então, obviamente, ele vai ponderar aquilo que ele vai expor ou não. Mas tem questões aí, muitas questões, que nós de fato não sabemos. E a gente sabe ainda que existe muito preconceito das pessoas em torno disso. A Andressa Urach, que recentemente também foi diagnosticada com um transtorno de personalidade, e justamente o transtorno de personalidade borderline, ela expressou a dificuldade de lidar com esse diagnóstico. Isso recentemente, vocês se lembram disso? Então, eu lutava contra mim mesma, tentando entender o que era tudo isso que eu sentia. A pessoa border, ela é muito intensa. Ela é muito intensa. Tudo é muito intenso. A gente ama demais. A gente entrega demais. A gente não consegue não ser 100%, sabe? A gente tem dificuldade de terminar algo que a gente começou. A gente tem normalmente relacionamentos muito conturbados. A gente tem bastante dificuldade de manter o domínio próprio. A gente pode amar uma pessoa e daqui a alguns segundos a gente pode odiar ela. Quando você tem uma doença, não é fácil você lidar com você mesmo, com os teus sentimentos. E eu sou muito intensa, sabe? Eu sou muito, muito, muito. E não é algo que eu tenha controle disso, sabe? Não é algo que eu gostaria de não sentir tudo isso, sabe? Eu queria, de verdade, do fundo do meu coração, ser uma pessoa normal como outras pessoas, mas eu não sou. Então, graças a Deus, eu tive muita força para conseguir ajuda médica. E é exatamente isso que a Andressa descreveu. O transtorno de personalidade é uma forma disfuncional e desajustada do indivíduo ser. E no caso do transtorno de personalidade borderline, pode resultar principalmente em prejuízos no relacionamento interpessoal e também afeta na construção do autoconceito, que é o conceito que o indivíduo constrói de si mesmo. E esse autoconceito, ele também é influenciado pelas opiniões e impressões das outras pessoas. O padre Fábio ele até cita que por viver as emoções de forma muito intensa, ele era rotulado como sendo uma pessoa emotiva demais. Hoje, ele pode até ter ressignificado isso, mas na época, com certeza, isso afetou na imagem que ele tinha de si próprio. Ele, garoto, ouvindo essas coisas. E assim, gente, um outro ponto importante. Vocês viram que eu disse que o transtorno de personalidade ou alguma disfunção na personalidade envolve uma combinação de fatores. Fatores genéticos e as experiências de vida dessa pessoa. Mesmo que o padre Fábio tenha alguma disfunção na sua personalidade,
a personalidade dele não se resume a isso, mas envolve também a sua relação familiar, a sua relação com as pessoas, a sua relação com a sua religião, o seu amadurecimento. Tudo isso influencia na construção da sua personalidade. Agora, em relação às especulações, será que o padre teve alguma frustração amorosa e por isso teve depressão? Ou será consequência da solidão no celibato? Ou será que existem questões homoafetivas que estão latentes, que estão sendo suprimidas? Gente, eu prefiro me limitar ao que é factual, ao que foi exposto até aqui. Eu até posso cogitar que, de repente, a solidão no celibato pode agravar um pouco a situação. Talvez se ele tivesse um relacionamento conjugal saudável, porque se não for um relacionamento saudável, piora as coisas. Mas se ele tivesse um relacionamento saudável, talvez ajudasse no enfrentamento da depressão. Agora, dizer que a depressão é causada pela ausência desse relacionamento, jamais eu vou afirmar esse tipo de coisa. Eu me limito ao que é factual. O que nós sabemos até aqui? Que ele já passou por experiências dolorosas e traumáticas, perdeu a irmã de forma trágica, perdeu a mãe porque ele tinha um vínculo profundo. O fato de ele ser padre não blinda das decepções cotidianas que nós temos, ele tem também. E agora ficou saliente o que ele revelou, que desde a sua infância ele tem um relacionamento problemático com as suas próprias emoções, no sentido de vivenciá-las de forma intensa demais. Então essa experiência, que conforme ele mesmo disse, perdura ao longo de toda a sua vida, essa experiência se cruzando com outras experiências, com angústias, com perdas, com decepções, isso pode ter resultado na sua depressão, que perdura até o presente momento. Porém, eu vejo que o Padre Fábio foi assertivo em ser transparente com as pessoas, em expor a sua vulnerabilidade, especialmente ele, que deve lidar com a solidão no celibato, contar agora com o apoio de diversas pessoas queridas que querem o bem dele, isso pode influenciar positivamente no seu enfrentamento da depressão. Então eu vejo isso de forma positiva. Isso também salienta o que eu costumo dizer aqui nos vídeos. Às vezes se espiritualiza uma pessoa porque é uma pessoa conhecida, porque é uma pessoa sábia, mas mesmo quem é mais sábio não deixa de ser um ser humano, e ser humano adoece, tanto no corpo quanto na mente e nas suas emoções. E negar isso é um problema, tem que lidar com isso. Fica de lição para você. De repente você está enfrentando a sua depressão ou um problema emocional e você sente ódio de si por conta disso. Você se sente injustiçado pelo universo por ter que lidar com isso. E essas impressões não vão te ajudar. É uma forma doentia de lidar com o teu problema. Mas se você enxerga de forma realista que você tem depressão ou algum problema de cunho emocional, porque você é um ser humano, e ser humano ele é passivo de passar por isso, e você de forma tranquila encara o seu problema, a sua capacidade de enfrentar isso é muito maior. E aí você vai ter um só problema, a sua depressão. Pensar, poxa, quais as ferramentas, quais as estratégias que eu tenho para mitigar isso, para eu conseguir lidar com isso. Se você se concentrar nisso, aí sim, você está de forma saudável e positiva enfrentando o seu problema e não atraindo mais problemas para si com outros pensamentos de ódio em relação a si, com pensamentos de estar sendo injustiçado, etc. Lógico, sempre, primeiramente, confiar em Deus, como eu sempre digo aqui. Se você for enfrentar, sei lá, um câncer, uma infecção, primeiramente confiar em Deus e depois se valendo nos recursos que a medicina, que Deus nos dá, porque a Bíblia diz que Deus dá ciência aos sábios, sabedoria aos entendidos. Então, aproveitando os recursos que o próprio Deus tem dado para ajudar a minimizar o nosso sofrimento e lidar com a nossa dor. É disso que você precisa. E é isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui, a sua visualização. Eu quero que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Gente, início de ano, o país em crise, uma escassez de boas oportunidades, mas eu quero te apresentar uma oportunidade de ganhar dinheiro que pode fazer a diferença para você. Inclusive, nessa época em que o dólar está em alta, você já imaginou se você pudesse receber em dólar? E isso é possível. Desde que você pare de enxergar a internet apenas como entretenimento e enxergue como um negócio rentável e que está gerando muito dinheiro. A internet está enfraquecendo a TV aberta. E assim como a Bíblia diz que o povo perecia por falta de conhecimento, isso também se aplica a outras áreas do conhecimento. A falta de conhecimento de oportunidades vantajosas na sua vida te aprisiona, te limita. E é hora de quebrar isso. Com apenas o seu celular em mãos e disposição para usá-lo da forma correta, através do método e das estratégias do meu amigo Tom Dimas, isso pode fazer toda a diferença para você. E Tom Dimas é um especialista em ganhar dinheiro na internet de forma segura e de forma honesta.
Eu vou deixar um link fixo nos comentários, entra nesse link e lá vão tirar todas as suas dúvidas. Entra lá sem compromisso. Inclusive dúvidas sobre valores, descontos, etc. E eu vou dizer uma coisa para você, isso pode te surpreender. Até o nosso próximo vídeo.